Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de qual é o melhor método ou qual é o método que eu deveria escolher para minha família para educar meus filhos em casa. Toda vez que a gente começa a falar sobre educação domiciliar, método é uma das coisas que a gente mais tem receio. Talvez seja uma das principais coisas que a gente ouve falar: poxa, você precisa decidir um método. Qual que é o método? Qual que é o procedimento? Qual é o caminho que você vai seguir? Isso é extremamente importante, porque é a partir disso daí que você vai decidir como vai ensinar o material. Por exemplo, eu tenho um livro didático na mão, eu preciso saber qual que é o método que eu vou usar. Eu vou usar o método que a pessoa que desenvolveu o livro criou, ou eu vou usar um método que eu conheço? Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia. Qual método eu tenho utilizado? Eu estou estudando a Bíblia. Qual é o método que eu tenho utilizado? Então, é nesse sentido que nós entendemos da importância de conhecermos qual é o método, qual é o procedimento que eu tenho utilizado para ensinar meus filhos em casa. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque é uma das decisões mais importantes que a família toma. E se você decidir por um caminho mais complicado, você pode se incomodar, você pode se estressar e pode ser que lá no final você fala: "Poxa, não funcionou, eu tenho que mudar o método". Às vezes não é mudar o material, às vezes não é mudar o ambiente, às vezes não é querer mudar o filho. "Olha, tô fazendo aqui educação domiciliar, tô tentando fazer educação domiciliar, mas não está dando certo, vou voltar para a escola". Às vezes o que não está dando certo é o método. Imagina uma aula de um esporte, futebol. Eu tenho técnicas para ensinar o jogador a aprender a jogar bola. Se eu usar a técnica errada, pode ser que ele fique frustrado e não queira. A mesma coisa acontece no ensino. Se eu utilizar a técnica errada, pode ser que a criança se frustre e fale: não, não é o que eu quero. Então a gente precisa entender quais são os métodos, ou pelo menos ter uma visão superficial deles para saber qual é o caminho e aí sim se aprofundar em algo que você decidiu. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu montei um material aqui e vou estar apresentando para vocês na tela algumas opções, tá? A nossa ideia aqui não é se aprofundar, poxa, vamos falar aqui extensivamente sobre o método Albert. Não é esse o objetivo. Até porque no final desse vídeo eu vou dar um veredito. Ó, eu acho que esse é o melhor caminho para você. Mas eu vou dar uma pincelada em alguns métodos para que você possa, de fato, ter um conhecimento básico. Talvez aquilo que eu fale aqui te chame a atenção, você possa pesquisar mais sobre um método A ou sobre um método B. Talvez você possa pesquisar mais para entender algo, para até às vezes verificar, poxa, será que o Emerson está falando de fato tem algum embasamento? Então você vai procurar isso e você vai aprofundar o seu conhecimento, tá bom? Então, a gente vai pincelar aqui basicamente educação clássica, o método da educação clássica. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o método de Sharp Mason. A gente vai falar aqui um pouquinho de Montessori e a gente vai falar também aqui da educação por princípios. Eu vou dar uma pincelada de cada um desses métodos e vou dar a minha opinião no final. Eu acho que você tem que ficar, prestar atenção, pausar o vídeo, anotar e aí no final eu vou colocar aqui o que eu acredito que é o melhor para a família educadora, a família que decide educar em casa. Antes disso, a gente precisa ter uma informação extremamente relevante para nós aqui brasileiros. A gente tem que entender e a gente tem que se posicionar como brasileiro, tá bom? E isso é importante a gente entender qual é o contexto que a gente vive, qual é o nível de formação que nós temos, qual é o nível de intelectualidade que nós temos, qual é o nível de leitura que nós temos. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu escolho um método. E você precisa ter consciência, porque esse método você vai escolher para educar os seus filhos, tá bom? Então tenha consciência sobre isso. No Brasil nós temos o indicador de analfabetismo funcional, que é colocado pela sigla INAF. Esse indicador, ele diz o seguinte, ó, o INAF é realizado por meio de uma entrevista e um teste, avaliando efetivamente as habilidades de leitura, escrita e matemática de brasileiros entre 15 e 64 anos. Ou seja, quem faz o INAF, na sua grande maioria, já saiu da escola. Tá? Já saiu da escola. Então eu estou avaliando quem saiu da escola. Eu quero saber qual é o nível de alfabetismo desse pessoal, classificando-os em 4 níveis. Então eu tenho 4 níveis de alfabetismo. Quais são eles? Analfabetos, analfabetizados em nível rudimentar, esses dois considerados como analfabetos funcionais,
alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível pleno. Todo pai educador deveria estar no nível alfabetizados em nível pleno, tá bom? Então são esses 4 níveis de alfabetização que nós temos no Brasil pelo INAF. A gente considera, a gente avalia a população em cima disso aí. Ou seja, é um dado para quem já saiu da escola. Na sua grande maioria, isso é uma informação para quem já saiu, quem já está aí, às vezes até no mercado de trabalho. E as pesquisas nos mostram algo muito mais assustador, tá? Muito mais. Desses 4 níveis, a gente espera que quem faça uma graduação seja alguém alfabetizado em nível pleno. Ou seja, eu fiz uma graduação, eu sei ler, eu sei escrever, eu sei os rudimentos básicos da matemática. É o que a gente espera. Mas as pesquisas mostram para nós que no ensino superior, saiu do ensino superior, 38% não chegam a nível pleno. Para pensar. De cada 10 brasileiros que terminam uma graduação, quase 4, vamos arredondar para 4, não tem um nível pleno de escrita, leitura e matemática. Tá bom? Então, isso é uma informação extremamente relevante. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que quem educa em casa deva ter um curso superior. Apesar de tudo indicar, quando houver uma legislação, que isso seja exigido, tá bom? Mas eu não estou dizendo aqui que você precisa ter uma graduação para educar em casa. Mas a gente precisa saber que quem já está graduado, de cada 10, 4 não tem os níveis básicos ali. Eles não chegam ao nível pleno de alfabetização. Isso é extremamente importante a gente saber. Outra informação que o governo coloca para nós, olha só, em 2012, 17,7% da população era considerado analfabeto funcional. O governo ele quer chegar até 2024 em 8,9. Então a gente quer sair de 17 para 8,9 em 12 anos mais ou menos. A pergunta que eu faço para vocês é: para qual nível a gente vai? Porque a gente está saindo de um nível de 17,7 a uma busca de um nível de 8,9. Para quê? Para alfabetizado pleno? Isso é importante a gente ter conhecimento, porque sabe o que é considerado alfabetizado no Brasil? Quem sabe escrever seu próprio nome. Sabe escrever o próprio nome? É alfabetizado. Já sai fora da estatística que não é mais alfabetizado. Ele sai de analfabeto para analfabeto funcional. Ou seja, ele sai do nada para alguém que talvez não consiga entender um texto, mas ele já sabe escrever o nome. Ou seja, ele não é mais um analfabeto. Ele já saiu dessa estatística. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho Eric, hoje ele tem 6 anos. Já faz algum tempo que ele sabe escrever o nome dele, ele sabe escrever o nome do papai, da mamãe e dos irmãos. Então ele já não é mais um analfabeto pleno. Ele não sabe, ele não entra mais lá naquele primeiro nível. Qual que é o primeiro nível? Analfabeto. Ele não é mais um analfabeto. Hoje ele é um analfabeto funcional, porque se eu der um texto para ele, ele não consegue interpretar esse texto. Ele não consegue escrever um texto. Ele não sabe muito de matemática. Ele tem 6 anos, mas o básico ele sabe. Então, esse é o nível que nós estamos querendo aqui no Brasil. Isso é importante você entender, porque eu estou falando de método de educação domiciliar. Mas talvez eu entre em alguma dessas estatísticas. Eu nunca parei para avaliar. E se eu avaliar e eu estiver dentro de um analfabeto funcional? Eu estou fazendo um trabalho para resolver isso? Eu estou tendo uma vida de leitura, de estudo? Eu tenho procurado me desenvolver? Porque eu vejo muitas famílias falando de educação clássica sem ter o mínimo de noção o que é educação clássica. Eu vejo muitas famílias falando de educação clássica sem ler clássicos. Ah, eu faço educação clássica. Nunca leu um clássico na vida. E um dos principais fundamentos da educação clássica é ler os clássicos. A partir dos clássicos, nós temos os autores que geram autoridade. Em cima disso, a gente constrói todo um ecossistema. E a gente precisa começar a entender isso. Precisamos entender o que de fato a gente está dizendo que a gente quer fazer. Eu comentei em outro vídeo que os pais deveriam procurar testes na internet para avaliar o seu conhecimento. E eu realmente acho que você deveria parar esse vídeo aqui, ó, e começar a procurar testes para ver se é analfabeto funcional.
E assim, eu não estou querendo denegrir o seu conhecimento, eu não estou dizendo que você sabe ou não sabe. Essa é uma avaliação sua, não precisa colocar na internet. Eu confesso para vocês que alguns anos atrás eu fiz, para saber, poxa, vamos ver que talvez eu seja um analfabeto funcional. Fiz, graças a Deus, não sou. Mas você pode fazer um teste. E se porventura esse teste que você achar na internet mostrar quais são as deficiências, as incapacidades que você tem, você vai simplesmente listar isso e começar a trabalhar. Preciso ler mais, preciso estudar mais, preciso me desenvolver mais em matemática, preciso desenvolver mais raciocínio lógico. Não é um problema identificar. O problema é deixar isso simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e falar que quer fazer educação domiciliar, tá bom? Agora, eu conheci tudo isso, eu sei que eu preciso me avaliar, eu preciso saber meu conhecimento. Quais são os métodos que eu tenho disponíveis aqui? Quais são os métodos que a família educadora pode avaliar para utilizar no lar? Tá bom? Então, muito tem se falado sobre educação clássica, e é o primeiro que eu quero começar. Para educar chega muito o papo de educação clássica. E confesso para vocês que de tudo que eu vou falar é o que eu mais me agrado. É o que mais me agrada. Agora, quando eu falo de educação clássica, eu preciso entender que a educação clássica é o procedimento educacional que visa, de forma simples, através de livros validados pela história, instruir a criança, formando ela de forma holística, ou seja, completa. Essa é uma educação clássica. Não temos, ou não deveríamos dizer que fazemos educação clássica sem ter livros clássicos. Lembrando que nós não temos aqui nenhum livro didático assinado por Platão, nem por Aristóteles. Tá? O que nós temos são pessoas que entenderam o método clássico da maneira delas e desenvolveram alguns materiais. Então a gente precisa entender esse método, que é um método simples, baseado em leitura, baseado numa formação completa, inclusive atividade física. Vejo muita gente falando de educação clássica sem falar de atividade física. Precisamos cuidar com isso. Educação clássica, de forma muito básica, é isso. Qual que é o problema dessa educação? Qual que é o grande desafio dela? Ela exige dos pais um autodesenvolvimento constante, um nível de leitura constante, um nível de leitura de materiais densos. E qual é o grande ponto? Muitos de nós não estamos acostumados a isso. Precisamos desenvolver essas habilidades. Simples assim. É lindo se nós estivermos dispostos a construir uma educação forte, sólida, e não simplesmente seguir algum manualzinho dizendo eu faço parte disso, mas eu não sei o que eu estou fazendo. A ideia aqui de educação clássica é uma ideia onde os pais são formadores e os pais educam. Como todos os outros métodos, deveriam seguir a mesma lógica. Quando a gente está falando de Charlotte Mason, eu até vou ler o que eu escrevi, é um procedimento que se baseia, e eu estou usando procedimento aqui, pessoal, porque assim, método, procedimento, técnica é a mesma coisa. Eu estou desenvolvendo um sistema organizado para educar a criança, tá bom? É um procedimento que se baseia em princípios que enfatizam a conexão com a natureza, a narrativa como forma de aprendizado e a formação de bons hábitos. Isso são os pontos fortes, tá bom? Os pontos que são colocados. Todo método pode desenvolver isso, tá? É extremamente importante. Quando entendemos isso, parece algo maravilhoso, até o momento que a gente começa a se aprofundar um pouco mais em Charlotte Mason e entender a base filosófica que estrutura o método. Aqui eu vou abrir um parênteses para vocês. Todo método é alicerçado, é desenvolvido em cima de uma base filosófica. Todo método. Toda pessoa tem uma crença. Toda. Ah, eu sou neutro. Não existe crença neutra. Em cima disso, a gente precisa fazer uma avaliação. A Educalar, alguns anos atrás, escreveu um material que está aqui na descrição, se você quiser ler, sobre o Charlotte Mason. Mas qual é o nosso veredito? O método Charlotte Mason consideramos um método antibíblico. Qual é um dos elementos que me mostram isso? Charlotte Mason parte do princípio que a criança é boa e a criança não é boa. A Bíblia vai nos mostrar de Gênesis a Apocalipse que a criança é má. Salmo 51 nos diz que nós somos pecadores desde que a nossa mãe nos concebeu. Então a gente tem ali um monte de doutrina sendo quebrada porque
a gente parte do princípio que a criança é boa. Leia o material que está aqui na descrição, tire as suas conclusões e aí tome uma decisão. Isso significa que você não deva usar short mason? Não. Isso significa que você deve ser um cristão maduro para que possa avaliar e tomar suas decisões, tá bom? O próximo que a gente vai avaliar aqui é o Montessori, a Maria Montessori. Já ouvi falar de Maria Montessori como espírita, já ouvi falar sobre Maria Montessori como um monte de coisa, mas na biografia diz que ela era uma católica, tá? Que inclusive incentivava a educação religiosa para as crianças. Você talvez já tenha ouvido falar sobre a cama Montessori, brinquedo Montessori, é um método relativamente conhecido, certo? Agora, qual que é a grande questão? Vamos entender um pouco aqui. Montessori é um método que enfatiza a aprendizagem autodirigida, a independência e o respeito pelo desenvolvimento natural da criança. Ele é projetado para criar um ambiente de aprendizado que estimula a curiosidade e permite que as crianças explorem e descubram o mundo ao seu próprio ritmo. Ouvindo isso, você achou alguma coisa de estranho aqui? Se você é um cristão maduro, você percebeu o problema. Se você já está mais acostumado em estudar métodos e entendendo aí a filosofia por trás dos métodos, você também já percebeu. A criança como centro, a gente está basicamente fazendo o que a escola moderna faz. Ela utiliza o construtivismo, que é a partir da criança se constrói as coisas. Esse é um problema. A gente começa classificando já Montessori no mesmo nível de antibíblico que short mason. A criança não é o centro. Cristo deveria ser o centro. Para o cristão, Cristo deveria ser o centro. A gente precisa entender isso e saber qual é o método que vai se adequar à minha casa. Se eu sou um cristão, eu preciso tomar os devidos cuidados, tá bom? Então, esse é um entendimento extremamente importante. A criança ela não é o centro, ela não deveria ser o centro. A criança é guiada pelos pais a Cristo, a glorificar a Cristo. Cristo é o centro da educação. Cristo precisa ser glorificado pela educação que você ministra aos seus filhos. Posso usar Montessori? Se você é um cristão maduro e tem condições de avaliar isso, eu acredito que bons elementos ali podem ser tirados. Vale o empenho? Talvez não, tá bom? Outro método que é extremamente importante para nós, educação por princípios. Educação por princípios tem crescido muito no Brasil, muito. O que eu acho maravilhoso na educação por princípios? A educação por princípios ela é lastreada pela educação clássica. Então, muito da educação por princípios vem da educação clássica. O desenvolvimento da educação por princípios tem a Bíblia como centro. É um modelo em que o ensino é individualizado, ele busca desenvolver os fundamentos do aluno e depois o aluno pode se aprofundar nesses ensinos. Mas o grande diferencial da educação por princípios é ter a Bíblia como base. A gente pode falar de fichário, a gente pode falar do trabalho de biografias que são muito notórios na educação por princípios, mas assim, o grande diferencial que nós temos na educação por princípios é ter a Bíblia como centro. Então, é um método que, na minha opinião, pode ser muito bem avaliado pela família educadora. Inclusive no Brasil, o pessoal da educação por princípios tem material didático. Quem sabe vale a pena você conhecer isso aí, tá bom? Agora, qual que é o método que a minha família deveria usar? Qual é o método que se encaixa mais naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei, que eu conheço? Essa é uma pergunta que a gente precisa saber responder. A gente precisa conhecer, de fato, a nossa realidade. A gente precisa conhecer esses métodos e tomar uma decisão. Já comentei com vocês que eu sou uma pessoa mais alinhada à educação cristã clássica. Eu gosto da educação clássica, eu já tenho o hábito de leitura de muito tempo. Então, assim, a minha família ela se dá bem com isso. Nós utilizamos o material dos sistemas Mackenzie de ensino como um currículo base e a gente tem incrementado esse currículo com materiais de educação clássica. Agora, eu também gosto de muitos elementos da educação por princípios. Confesso para vocês que eu não me atraio nem um pouquinho por Short Mason e nem Montessori. Não me esforço nem em conhecer muito sobre isso. O que eu sei é o básico. Agora, quando eu vou avaliar a parte filosófica desses métodos, isso já me cria uma repulsa. Eu falo, não, não é o que eu quero. A mesma coisa acontece se eu for me aprofundar em educação clássica estrita, aquela onde o conhecimento é o Deus. Não.
Eu parto de uma educação onde o método tem que ter como base Cristo, a Bíblia, a centralidade nas Escrituras. Agora, quando o método não tem isso, já não me atrai. Não me atrai. Eu acho que esse é o ponto que vocês precisam avaliar na casa de vocês. O que de fato é importante? O que de fato vocês querem ver no método? Se vocês começarem a se aprofundar, vocês vão ver coisas interessantíssimas. Mas avaliem qual é a base filosófica. O que move as pessoas, o que moveu as pessoas a desenvolverem esses métodos. Qual é a centralidade? É a Bíblia? É a criança? É o conteúdo? A gente precisa entender isso aí. Agora, Emerson, tá bom, diante disso tudo, qual é o melhor método? Qual é o método que eu deveria utilizar para a minha família? Então, eu acho que tem um método que ele é pouco conhecido, talvez você nunca ouviu falar, mas é um método que eu acho que vale a pena você colocar na cabeça. É o método da vovozinha. Tem alguma coisa na sua vida que você aprendeu da sua mãe, do seu pai, que ela aprendeu dos pais dela, que aprenderam dos pais dela? Ou seja, são ensinamentos que vêm de geração em geração. São métodos que a gente talvez não valorize tanto. E talvez seja o que funciona. Método bom é o método que funciona. Método bom é aquele que nós conseguimos colocar em prática. O que adianta eu ser apaixonado pelo método clássico se eu não consigo colocar em prática? O que adianta eu ser apaixonado pela educação por princípios se eu não conseguir colocar em prática? Então, eu acho que de forma progressiva você deveria avaliar o status da sua família, a condição intelectual, o conhecimento, o nível de leitura que vocês têm, o nível de vontade que vocês têm de se aprofundarem nos conteúdos e decidir a partir disso e utilizar isso como base para decidir qual é o método que vocês vão utilizar. O método da vovozinha parte do princípio daquilo que funciona para você. O método da vovozinha vai utilizar toda a história da sua família e aquilo que você conhece como base. Você vai apontar para Cristo, você vai utilizar aquilo que você tem aprendido e vai começar a educar o seu filho através, por exemplo, de livros didáticos. Por que querer inventar a roda? Por que querer desenvolver algo que você talvez nesse momento não tenha capacidade? Então, avalie com carinho, com amor, o método da vovozinha, utilizando todo esse background que você tem, toda essa história que você tem, aquilo que você está construindo agora e mirando em algo que talvez você queira amanhã. Por exemplo, Emerson, agora eu estou utilizando material didático, estou utilizando a minha experiência, aquilo que eu aprendi, e eu quero daqui 5 anos ter uma educação bem fundamentada na linha clássica. Ou seja, eu criei todo um processo para que eu chegue daqui tanto tempo num nível de intelectualidade, por exemplo, que eu quero. Um nível de conhecimento, um nível de leitura, um nível daquilo que realmente eu almejo como pai educador. Eu não quero agora, por exemplo, falar para vocês que eu estou fazendo educação clássica sem eu nunca nem li um clássico. Eu não quero agora ficar falando se eu fiz A ou B se eu não fiz A ou B. Lembrem-se, os nossos filhos repetem aquilo que eles veem de nós. Não adianta eu falar para meu filho, leia, leia. Eles não veem o papai ler. Estude, estude, estude. Eles não veem o papai estudar. Então, precisamos cuidar. Avalie o método da vovozinha como algo que é natural, algo que vem de você, que você está disposto a aperfeiçoar e colocar em prática na sua vida e na vida da sua família. Quem sabe seja a partir do método da vovozinha que você seja uma vovozinha clássica. Seja a partir do método da vovozinha que você se aprofunde na educação por princípios. Seja a partir do método da vovozinha que você faça a junção disso e, sei lá, tem o método eclético lá para frente. Você consegue entender? O método ele é extremamente importante, mas eu preciso aprender a partir do meu desenvolvimento o que é importante. Eu não posso querer colocar a carroça na frente dos bois. Não posso. Eu tenho que entender qual é a lógica, qual é o meu estado agora para conseguir decidir. Por que caminho eu vou? O que é melhor para minha família? Tá? Então avaliem isso com carinho, avaliem de fato o que vocês querem
Entendam a importância de definir um procedimento, ou seja, um modo pelo qual vocês vão aplicar o conteúdo, e aí tomem uma decisão que é melhor para a família de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha clarificado e que você tenha entendido a importância de ter um método que você possa avaliar, inclusive, com carinho. O método da vovozinha é para você? Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo. Deixar um legado da graça divina.